Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar de mais uma vitória do Flamengo sobre o Vasco, 2-1, desta vez de virada, com o Flamengo com esse resultado se classificando para a decisão do Campeonato Carioca. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque é o tema do vídeo de agora. Tô gravando esse vídeo aqui logo depois do Flamengo ter vencido o Vasco de novo na segunda partida, na partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo, por ter feito a melhor campanha, podia até perder por um gol de diferença, saiu atrás com um gol do português Nuno Moreira no meio do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial empatou com o Bruno Henrique e no segundo tempo, com o Luiz Araújo saindo do banco de reservas, o Flamengo virou o jogo 2-1 e conseguiu mais uma classificação para a final do Campeonato Carioca, a 7ª vez seguida que o Flamengo decide o Campeonato Carioca. O jogo, ele teve um perfil bem diferente, podemos dizer assim, do jogo da primeira partida, que foi disputado no estádio Newton Santos, que não foi um jogo tão bélico, não foi um jogo tão brigado, não foi um jogo tão acelerado quanto o jogo do Newton Santos. O fato de não ser o gramado sintético também acho que contribuiu. Os dois times não tiveram, como tiveram no fim de semana passado, aquela bola mais viva do gramado sintético, tiveram que se adaptar. De novo, o Vasco começou o jogo forte, mas sem desgastar tanta energia, nem sem gastar tanta energia assim. Então, os primeiros 10 minutos, o Vasco conseguiu fazer uma marcação alta, tentar atrapalhar a saída de bola do Flamengo, e logo depois dos 10 minutos, o Flamengo já assumindo o controle do jogo. Teve 3 oportunidades, teve uma cabeçada do Arrascaeta que foi para fora, teve uma batida do Plata para fora, teve uma finalização do Varela, depois do escanteio, que o Léo Jardim salvou em cima da linha. E aí, quando o jogo era melhor para o Flamengo, o Vasco fez 1-0 num belo levantamento do Coutinho para achar o Lucas Freitas no segundo pau. Ele furou e a bola sobrou para o Nuno Moreira fazer e empurrar para o gol para fazer 1-0. 1-0 não adiantava para o Vasco precisava ganhar por 2 gols de diferença, porque o Flamengo tinha o direito de 2 resultados iguais. Mas o gol do Vasco não fez o Vasco assumir o controle do jogo, não fez o Vasco melhorar. O Flamengo era melhor antes do Vasco fazer 1-0 e continuou melhor, ocupando o campo de ataque, com o Varela tendo uma boa participação de novo, improvisado pela esquerda, mas principalmente Gerson e De La Cruz dominando o meio campo, Wesley com muita liberdade pelo lado direito, atacando muito bem o corredor, o Plata fazendo um belo jogo para tentar acionar o Bruno Henrique. Quem destoou um pouco, acho que no jogo todo, foi o Arrascaeta. O Arrascaeta acho que ainda não recuperou o seu ritmo, então muito erro técnico do Arrascaeta, muita bola que ele ou dá o passe curto demais ou dá o passe longo demais. Então, mas mesmo com o Arrascaeta mal, o Flamengo teve mais campo, teve mais construção. No primeiro tempo assustou muito em escanteios. Esse escanteio curto cobrado na altura do primeiro pau foi muito efetivo. O Flamengo ganhou praticamente a maioria das jogadas. E numa dessa, depois no escanteio, a bola sobrou para o Arrascaeta na meia-lua. Ele chutou, a bola desviou no João Vitor e achou o Bruno Henrique dentro da área. Ele trouxe para dentro para tirar o Léo Jardim da jogada e empurrou para a rede, fazendo mais um gol num clássico e um gol muito importante, um gol muito emblemático para o Bruno Henrique. Foi o 100º gol dele com a camisa do Flamengo. Esse gol, que é um gol polêmico, que eu vou falar sobre ele já, meio que esse gol foi já na reta final ali do primeiro tempo. Esse gol meio que tornou a missão do Vasco muito mais difícil. O Vasco de novo voltaria a ter que remar para buscar 2 gols de diferença. E aí, com o passar do tempo, o Vasco foi perdendo a capacidade de continuar disputando, perdendo o nível de entrega físico. De novo o Vasco, apesar do Fábio Carille ter dito que não, de novo o Vasco caiu de produção fisicamente no segundo tempo, e no segundo tempo foi um segundo tempo de domínio inteiro do time do Flamengo. O Vasco, que eu me lembre, no segundo tempo teve 2 possibilidades de gol, uma do Matheus Cocão, que ele chutou no meio do gol depois de uma saída de bola muito ruim do Léo Pereira,
E já no final, depois que o Flamengo já tinha feito 2-1, a bola do Lloyd Augusto, que entrou muito mal hoje, de novo, entrou muito mal no jogo. Ele teve uma jogada pelo lado esquerdo e ele chutou e o Rossi defendeu sem susto. Então, assim, o segundo tempo foi um segundo tempo de um domínio total do Flamengo, em especial depois aquela situação de mudanças, né? Quando o Flamengo foi ao banco de reservas, trouxe o Luiz Araújo, que entrou bem de novo, trouxe o Alexandro e o Alan, que entraram bem. Acho que de novo o Flamengo continuou dominando. O Flamengo teve algumas oportunidades, o Plata teve uma, o Luiz Araújo, além do gol, teve outra, algumas jogadas que o Arrascaeta tomou decisão errada. Então o Flamengo foi de novo bem melhor que o Vasco e acabou vencendo por 2-0. O gol do Bruno Henrique, que é um gol que teve um perfil de modificar a sensação do jogo, é um gol muito polêmico. Por quê? Porque a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ela tomou a decisão, amparada pelos clubes, os clubes votaram e concordaram no início do campeonato, e isso está sendo assim o campeonato todo, de engrossar a linha do impedimento de 6 para 12 centímetros. Qual é o intuito? Engrossando as linhas, a chance de ter mais jogador em condição legal aumentava, para gerar mais gol. E isso vem sendo assim ao longo do campeonato. Por exemplo, o Vasco sofreu de novo com isso no gol do Thiago Silva, no clássico contra o Fluminense, que parece que o Thiago Silva está projetado com o corpo à frente, e com as linhas do Campeonato Carioca deu condição legal e o gol contra o Fluminense, o gol do Fluminense contra o Vasco foi confirmado. E hoje aconteceu a mesma coisa. A sensação é que sem as linhas com o dobro da espessura, o gol do Bruno Henrique seria anulado por impedimento. Com as linhas dobradas, o gol foi confirmado. A questão é, a imagem que nos é apresentada pelo VAR é uma imagem daquelas que a gente sempre fala, é uma imagem que não convence, é a imagem que mais confunde do que convence. Porque se você botar a imagem na tela do jeito que está aí, você vê que a imagem fica ali muito no limite, muito no detalhe, se o Bruno Henrique está em condição legal ou não. A imagem que foi divulgada, que é a imagem objetiva pela câmera do impedimento, ela não nos mostra o jogador do Vasco que dá a condição, que é o João Vitor, não nos mostra ele por completo. A gente não sabe se a linha, o limite da linha está sendo a bunda do João Vitor ou o pé do João Vitor embaixo. A linha que nos é apresentada, ela nos passa a sensação, ela não nos dá a certeza de onde no ombro do Bruno Henrique foi traçado para colocar a condição legal. A linha que nos foi apresentada, ela é uma linha que ela não nos dá certeza se a cabeça do Bruno Henrique está à frente ou não. É uma linha que não define a questão. É uma linha que mais gera dúvida do que resolve. E, logicamente, o Vasco está reclamando. O Pedrinho, presidente do Vasco, e presidente da SAF e presidente do Vasco, foi à entrevista coletiva fazer um pronunciamento dizendo que acha muito estranha porque a linha que foi divulgada, porque na visão dele, a cabeça do Bruno Henrique está à frente. Então, a imagem que foi divulgada num tamanho natural, ela gera dúvida. Se você tentar esticar essa imagem, a sensação é que a cabeça do Bruno Henrique parece que está à frente, mas a gente não tem certeza de nada. A gente tem o modus operandi dessa ferramenta, que é a linha que é apresentada, ela vai dizer se é condição legal ou não, e nós temos que trabalhar com ela. Acho importante, eu estou gravando esse vídeo aqui às 9 da noite, um pouco antes das 9 da noite. Acho importante que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a Comissão de Arbitragem, venha a público mostrar como a linha foi construída. Porque a imagem apresentada é essa, que deixa dúvida. Não dá para a gente cravar que ele está impedido. E não dá para a gente cravar que ele está em condição legal. Não dá para a gente cravar. A decisão que foi apresentada foi que ele
tá em condição legal e o gol foi validado. Vale lembrar, o gol foi dado no campo, tá? O gol no campo, o Bandeira correu para o meio, o Bandeira validou o gol. Então a gente não tem. Seria muito importante a FERJ, a Federação do Estado de Futebol do Rio de Janeiro, por meio da sua comissão de arbitragem, vir a público dizer que como foi feita a construção dessa imagem, inclusive oferecendo outras imagens. Porque a imagem que foi apresentada é essa. Se foi usada na construção da linha a imagem da câmera do outro lado, essa câmera deveria ser apresentada. Porque pode ser apenas a questão da paralaxe, que a gente sempre fala nessas linhas, né? Pode ser que na imagem chapada pareça que a cabeça do Bruno Henrique está à frente. Pode ser que se você considerasse a imagem em 3D, a linha estivesse à frente da cabeça do Bruno Henrique, dando condição legal para ele. Só que a gente não, com a imagem que foi apresentada, essa imagem ela não é conclusiva. Ficou essa polêmica. É importante dizer que o gol do Bruno Henrique, ao empatar o jogo, obrigava o Vasco a fazer 2 gols para se classificar, né? Mesmo que o Vasco ganhasse por 2-1, não estaria classificado, precisava fazer 2 gols. E isso pode ter tido um impacto no Vasco, um impacto anímico do Vasco. Isso pode ser considerado. Pode também ser analisado que depois que o Flamengo empatou, o Vasco não teve praticamente nenhuma chance de gol. O Vasco não teve nenhum momento chance para fazer gol. Tudo isso tem que ser analisado. Mas o fato é, a linha que foi apresentada, a imagem que foi apresentada, ela não é conclusiva, que é o meu grande problema do uso das linhas. Muitas vezes, mas muitas vezes, a imagem que apresenta, ela não nos convence. Ela não serve para nós termos convicção de nada. Ao contrário do impedimento semiautomático, que está prometido que será usado no Campeonato Brasileiro 2025, que ainda que você discorde, mas um biquinho não teve vantagem ou não, aí a discussão passa a ser outra. Mas é uma imagem que, pelo menos, a imagem é definitiva para você, né? Então, assim, embora eu acho que aqui no Brasil vão conseguir brigar com a imagem do semiautomático. É isso, quero te ouvir o que você acha, diz aqui embaixo. No mais, deixa o like, se inscreve, compartilha, dá o gostei. Tudo isso que você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. Obrigado, tchau.